Com vocês aqui nessa aula, o que acontece, pessoal? Meu nome é Jonas, o Emily, a Dominique e a Anaíla. O que nós íamos fazer aqui na escola, pessoal? Nós fizemos uma doação de 20 livros, né? E a escritora aí escreveu um livro. Ele é um livro mais de jovens e tem um personagem autista. Então, um menino autista nessa história e é a primeira vez que tem um personagem autista no livro de Rio. A Dominique está fazendo a interpretação em Libras para mostrar para vocês como que faz para incluir um surdo, uma atividade. Depois ela vai falar um pouquinho sobre Libras. Então a gente vem na escola, pessoal. Por que a gente vem aqui? Para vocês conhecerem alguns escritores, porque às vezes vocês estudam na escola escritores lá que já faleceram há 100 anos, 200 anos. E tem pessoas na cidade onde vocês vivem escrevendo. Então a gente vem mostrar alguns livros para vocês saberem que tem pessoas que escrevem em Rio do Sul. Um dia vocês tendo interesse em escrever, vocês também vão poder escrever. A história do time de futebol do bairro, a história da família de vocês, a história da escola, as experiências de vocês. Um dia vocês também vão poder escrever o livro, se vocês quiserem. Então a gente vai incentivar o hábito da leitura, o hábito da escrita, e a gente vai estar mostrando alguns livros de autores aqui da região, vai estar passando pela sala. Então eu vou passar agora, a escritora Ilha vai falar um pouquinho do trabalho dela. Eu sou a escritora Ilha, né? E comecei a escrever faz 8 anos, então eu sempre quis ser escritora, né? Desde criança, aos 8 anos, eu resolvi fazer um teste, né, para ver a minha vocação, e lá a mulher deu várias perguntas para me responder, e nessa pergunta que eu respondi, ela analisou bem o que eu tinha no coração, eu escrevi, né? Porque quem escreve, escreve o que está no coração, aquilo que acredita, né? Eu escrevi lá, apareceu, ela notou que eu ia escrever um dia. Ela não disse quando, né? Mas tudo começa no pensamento de querer, né? Todo mundo pode fazer qualquer coisa, desde que vai em frente e não desiste, né? Casei, tive 3 filhos, fiquei avó e resolvi escrever. Aí eu escrevi o meu livro em 2015. Como eu escrevi meu livro? Simplesmente eu sentava, quando eu voltava de um lugar, escrevia 5 páginas, 10 páginas. E quando eu vi, eu fui empilhando aquelas folhas assim no lado, né? Fui botando no quadradinho e disse, puxa, hoje eu escrevi isso aí. Fiquei contente, né? E ali ia, né? Dias após dias. E quando eu vi, um ano depois, eu tinha escrito muitas coisas. Com aquelas escritas, eu comecei a ler e reler, e eu vi que eu podia lançar um livro. É a batalha de lançar o primeiro livro. Isso foi em 2015. Então, o amor de família. Como eu sou uma família de 11 irmãos, e a gente nasceu em... Vamos dizer... Rola aí. Vai ter cadeira? Acho que não vai ter Rola aí, cadeira. Confira alguns alunos, né? Nós estamos dando um jeitinho, vai chegar mais Chegar mais pessoal. Não, agora temos o horário. O objetivo da atividade, só um pouquinho para a turma, é que foi feita uma doação de 20 livros do livro, que tem é o primeiro livro, escrito pela escritora ele, que tem um personagem autista, então vai trabalhar essa questão do respeito, né? E aí
ideia não é só doar os livros para a escola, simplesmente fazer doação. Então, eu entrei num grupo de escritores para mostrar para eles que tem pessoas que escrevem na cidade onde eles vivem. E se um dia, se assim, eles tiverem vontade, eles também podem ser um escritor, podem ser uma escritora e publicarem também os textos deles. Né? Então, a gente está, cada um está conversando um pouquinho Aí ele está se apresentando, o Edenir está terminando um livro agora também, sobre futebol, daí ele vai depois falar um pouco também. Então cada um vai falar um pouquinho. E a Dominique está fazendo interpretações livres para mostrar a importância da Às vezes a inclusão. gente tem aquela impressão da sensação de que escritor é coisa só de grandes artistas, grandes escritores, né? Não é possível, não é acessível para qualquer um, pessoas comuns, pessoas próximas a gente, né? Muito bom. E na comunidade eu diria, Isso, né? comunidade. Eu estava falando, né, Jonas? Alguém entrou agora novo, né? Não me conhece ainda. Eu sou escritora Lídia Clínia, né? Eu sou autora de vários livros e eu quis ser escritora. Comecei na idade de vocês e hoje eu sou escritora. Então, cada um de vocês pode ser o que vocês quiserem. Só não pode desistir. Então, quando eu resolvi fazer uma nova família, daí logo já veio em seguida a minha neta pedindo para fazer o livro, meu neto para fazer o livro, daí eu escrevi o Herói B. Meu neto, ele tinha 6 anos, ele subia na cadeira e queria ser um herói. Daí eu conto a história do Herói B e depois, é esse livro aqui, ó, eu conto a história do Herói B, né? Com a sabedoria dele, eu vi que ele tinha um método, né? O método dele, mesmo pequenininho, ele queria ser aquilo que ele fantasiava, né? Então, cada um tem... Eu vi também que ele gostava de ler. Daí eu escrevi esse livro. Depois, fui fazendo Amor de Iribia, né? Daí eu escrevi a história aqui. A história, né? Que eu fiquei uma férias em Camboriú. Eu conto tudo que nós fizemos em Camboriú. Tudo que tem de bom em Camboriú, a gente foi com eles, né? Então eu falo de cada lugar bonito que tem em Camboriú. Depois eu fui com a minha neta para Gramado, eu conto a historinha, né? O que nós vimos em Gramado? O que tem de bonito em Gramado? Então, a vida deu esses presentes, né? E quando a gente escreve, nós escritores, a gente vê que é uma iluminação. Quando a gente procura agir de uma maneira certa e fazendo, não é um dia fazendo, é uma consequência. Diz que o sucesso a gente encontra no caminho. Então, se vocês querem chegar lá, vocês têm que começar hoje a aprender, a querer, a fazer, né? Então, cada um pode ser muito mais, fazer mais coisas e ser a pessoa que quer ser. Essa é a minha mensagem importante para vocês, vendo esses olhinhos todos brilhando aí, que um dia querem ser algo. Não desista, vão em frente, né? E busca aquilo que o coração diz, porque o coração da gente, ele fala tanta verdade, é como se dissesse, eu vou viver o meu propósito. Propósito, cada um tem o propósito, né? Mas vive o seu propósito, não vive de proposta, tá? Vocês têm um propósito, vão atrás dele, vão correr, vão fazer, que vocês vão chegar onde vocês quiserem. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês alguns livros. A escritora falou um pouquinho da trajetória dela, ela incentivando os netos da leitura, foi contando, e a gente tem algumas situações bem interessantes. A professora Neide Areco, uma pedagoga ela já publicou mais de 10 livros infantis, e ela, mais ou menos como a escritora Ilha fez, ela escreveu um livro quando o neto dela é bem pequeno, o neto dela agora está com 20 e poucos anos, então é bem interessante com as histórias. Então a gente tem várias obras aqui na região. Nós também temos jovens na faixa de idade que vocês que escrevem. Aqui tem uma moça de Presidente Getúlio, Eduarda, ela escreveu sobre a gata dela, a gatinha de estimação dela. Então foi um livro, um dos mais vendidos aqui na Feira do Livro de Rio do Sul, uma edição que teve antes da pandemia, porque daí os jovens se identificaram, olha, tem uma moça, uma adolescente que escreve também, então todo mundo queria tirar foto com ela, todo mundo queria lá. E isso é bem interessante para os autores, né, essa interação com o público. A escritora ele já tirou muita foto com o pessoal também na feira. É muito interessante isso. O pessoal saber que tem autores aqui na nossa região. Esse livro aqui eu gosto de mostrar quando venho em uma sala de aula, porque é bem interessante. Ele é de um senhor, ele está com 97 anos agora. Ele é o nosso escritor mais idoso em Rio do Sul. Ele tem 97 anos, seu Geraldino Chiquete.
E é um bairro aqui pertinho de vocês, aqui, a Barra da Itupava, que era tudo muito unido antes, né? O Santa Renel, no Cópias, antigo Cópias, agora Santa Rita, Navegantes, era tudo muito unido, assim, né? Não tinha essa BR antes, né? Então esse senhor aqui, ele não tinha escola na época que ele era novo. Ele não pôde vir na escola como vocês estão vendo. Eles trabalhavam na roça direto, não tinha assim muita oportunidade de estudar. Mas ele ficou analfabeto até 70 anos de idade. Aí depois ele foi estudar, porque ele tinha o sonho de escrever um livro dele e contar as histórias que ele lembrava do bairro aqui, da colonização, como que vinha. Daí, por exemplo, a família dele comia muita polenta, assim, a família italiana. Aí à noite eles deixavam lá o parolo da polenta embaixo, daí os índios vinham e comiam aquela casca da polenta. Então ele tem muita... Ele chegou a viver na época que tinha os índios aqui. Então ele tem muita história. Então o senhor que tem 97 anos e escreveu o livro dele já com quase 90 anos. Porque ele era analfabeto antes, ele não teve a oportunidade de estudar igual vocês. Então ele conseguiu, né, realizar o sonho dele. E a gente tem alguns livros aqui. Eu vou mostrar alguns só antes de passar a palavra para ele. Mas tem um livro que eu gosto de mostrar, que às vezes uma pessoa pode levar a vida toda para escrever um livro. É até pesado. Então, às vezes a pessoa leva a vida toda para escrever um livro para contar a história. Então, aqui é a história de um personagem, ele e o Odebrecht, onde tem essa BR. Hoje ele abriu uma picadinha, abriu um caminho um carreirinho, assim, que a gente chama, né? Lá na década de 1860. Faz tempo dele, estamos em 2023. Então, ele veio de Blumenau até Lages. Ele fez mais de uma tentativa até conseguir chegar no caminho de Lages. Mas não tinha esses aplicativos que tem no celular hoje que diz vira direita, vira esquerda. Ele foi parar lá na região de Presidente Getúlio achando que tinha chegado no Lages, para vocês terem uma ideia da dificuldade que foi. Então ele conheceu os índios aqui na região, ele deixava alguns alimentos para os índios quando ele caçava uma carne. Aí os índios retribuíam, deixavam uma fruta para ele, deixavam algum alimento também. Então é bem interessante, ele foi uma pessoa muito, muito importante aqui na nossa região. E um neto dele, então, resolveu contar a história dele. Então, às vezes uma pessoa pode ficar a vida toda para escrever um livro. Então, aqui uma pesquisa de uma vida toda. Depois eu vou estar passando aqui também para vocês, né? Então, agora, pessoal, esses aqui eu já vou passando, daí só você tem que segurar bem firme, tá? Não deixar cair, porque é pesado. E daí o Edemir vai falar um pouquinho de um livro que ele está escrevendo sobre o futebol aqui no Sul. Ele consegue. Nossa, o professor muito pequeno. mais um. Isso. Deixa eu ver. Não, ele consegue tirar foto. Só o Edemir trabalhou mais de 20 anos em escola. Daí agora 25. Agora ele está reencontrando alunos, aí está realizado. Tá com saudade? Ele gosta, né? Trabalhou mais de 20 anos com os estudantes, daí está com muita saudade. Aqui eu já foi a passear? Mas assim, pessoal, a ideia do Edemir conversar com vocês, como é que se escreve o livro?
É muito difícil? Quanto tempo que leva para escrever um livro? Como que é o processo de revisão de um livro? Ele vai conversar um pouquinho para vocês sobre o livro dele. Ele está elaborando para contar para vocês um pouquinho como é essa questão do autor, né? Pode fazer uma teste. Coloca o olho ali, ó. Esse nascimento, Isso, perto. Botou força ali, porque ela. Eu sou formado em jornalismo e futuramente eu serei escritor. Meu livro vai ser publicado no dia 22 de setembro. Tá? Eu trouxe um livro, esse livro aqui a gente chama de boneco. Por que boneco? Esse livro aqui foi para a editora. A editora fez uma cópia e mandou para a gente fazer correção. Ele está cheio de rabisco dentro, onde a gente teve que fazer algumas correções. Eu levei 15 anos para escrever esse livro. Eu me formei em 2008 na unidade, e o meu TCC, vocês gostam de qual? Gostam? Vocês sabem o que é o gandula? Quem é que tem 14 anos aí? Quando eu tinha idade dele, eu tinha 14 anos de idade, eu fui na gandula no estado municipal aqui. Nós tínhamos um time aqui na cidade chamado Juventus. O Juventus foi vice-campeão em 76 e em 73. Aliás, 73 e em 76. Eu estou abordando no livro o vice-campeonato de 76 porque eu era gandula. Com 14 anos de idade eu fui gandula no estádio. E uma coisa interessante é que os personagens do meu livro, os que estão vivos são meus amigos. Quando eu tinha 14 anos de idade, eles eram meus ídolos. Hoje, por exemplo, aí vocês que gostam de futebol, qual é o teu ídolo? Neymar. Você não consegue chegar perto do Neymar para tocar nele, tá? E esses caras que eram meus ídolos lá com 14 anos, são meus amigos hoje. Eu entregava a bola para eles assim, ó, do lado, assim, ó. Tinha um convívio com eles direto dentro do campo do treinamento. Aí escrever um livro, gurizada, não é difícil, tá? Basta você querer. Sabe como é que você pode escrever um livro? Você tem que fazer só 3 coisas. Você precisa fazer só 3 coisas na sua vida enquanto você está estudando. Ler, ler e ler. Quanto mais você ler, mais esperto você vai ficar. Ninguém vai enganar você. Se você é uma pessoa culta, a pessoa vem falar um assunto com você, você já vai estar sabendo antes da pessoa. Então a leitura abre a mente da gente. Tá? Eu vou trazer aqui na escola para vocês, quando o livro for lançado, eu venho aqui do lado da escola para vocês lerem o livro. E se precisar um dia, professor, eu vim aqui conversar com eles aqui, ó, numa aula, também posso vir, tá? feito para apresentar melhor, né? Desculpa se eu perdi ali, mas sobre o gândula, tá? Mas a questão prática, assim, tá? Depois que eu escrevi o livro, e para chegar até no livro, isso. esse é o grande problema, né? Tá, como falei anteriormente, todos os meus personagens são meus amigos. Eu fui lá entrevistar eles, fiz a entrevista, depois chegar em casa e transcrever a entrevista, na frente do computador. Daí quando você está escrevendo, você lê, você, eu podia ter perguntado isso. Você volta lá e pergunta aquilo que você esqueceu. Daí vai no outro personagem, aquele personagem fala uma outra coisa daquele personagem anterior. Você vai lá e com o cara, o cara falou que quando você jogava, você fez isso, você fazia isso. Então foi esse um trabalho de praticamente 15 anos, tá, que eu levei para sair, vai sair isso aqui. Quando a gente fez o projeto, né, Jonas? A gente fez o projeto para escrever no prêmio Nós de Enéas Perizete, iniciativa à cultura do município, a gente fez assim um projeto que colocou de 60 a 80 páginas. O livro saiu 112. Então é um trabalho bem. Pessoal, só para explicar para vocês entenderem, Rio do Sul completou 92 anos agora.
nossa emancipação. Então, a publicação de livros é algo muito recente, assim, em Rio do Sul, em maior quantidade. O que a gente tem em publicação maior é a partir dos anos 2000. Logo aí, perto aí da... Vocês têm nessa faixa de idade, então logo aí, um pouco antes de vocês nascerem, que começou a ter mais publicações em Rio do Sul. Antes, pessoal, quase não tinha publicação em Rio do Sul, porque era muito difícil, a gente não tinha acesso a gráfica, a impressora, o pessoal também não tinha questão de dinheiro também, porque estava na luta para sobreviver, bem no começo do município, na agricultura. Então depois, quando as pessoas começaram a ter mais acesso à tecnologia, quando surgiram as universidades aqui na nossa região, é que começou essa atividade de publicação de livros. E aqui, pessoal, vou mostrar alguns para vocês, vou passar mais alguns. Nós temos editores. Tem gráfica, assim. Tem gráfica, editora. Você falou na editora, A editora é Curitiba. Ah, tá. É esse o processo que eu me refiro. Eu vou escrever, vou vasculhar, vou rabiscar, mas depois transformar material, né? Financeiramente também, quem é que ajuda vocês? Aqui os editais, assim, né? Então, assim, pessoal, tem os editais, vamos dizer, como que viabiliza hoje? Tem a gente, talvez vocês já estão ouvindo falar na TV, tem a Lei Paulo Gustavo agora, que estão falando bastante, edital Aldir Blanc. Santa Catarina tem o edital da Mediana, ele incentiva a cultura, que tem um trabalho bem interessante, a Dominique está fazendo livros, eles fizeram uma obra de Deus de Souza, né, o poeta catarinense, então, com vídeo e Libras, né, a voz e o Libras. Então, pessoal, vou mandar depois para a escola aqui, a gente vai tentando, o material do Edemir também está sendo gravado em estúdio aqui pertinho de vocês. Tem ali o estúdio do Rocente, aqui no bairro, né? No bairro Navegantes, bem vizinho de vocês, o Rafael Rocente, que é músico. Áudio livre, áudio livre. A Jéssica Seis, vocês já ouviram a Jéssica Seis na Rádio Amanda FM lá? Isso, a Jéssica, a voz da gravação é dela. Aí é gravado no estúdio para as pessoas cegas poderem escutar, porque a pessoa cega não consegue ler igual vocês estão lendo aqui, mas ela pode ouvir, né? Então é feito, né, tem uma fotografia, tem a descrição. Então esses editais é que viabilizam a impressão, viabilizam contratar a equipe, a pessoa que vai revisar, a pessoa que vai diagramar. Você se Se inscreve no projeto. se é aprovado, daí Isso. Porque a impressão no Brasil ainda é muito cara, pessoal. A gente tem que melhorar muito o nosso país nessa parte de incentivo à leitura. É muito caro para imprimir, né? Então a gente tem essa questão de ter esses editais, ter esses incentivos. Aqui, pessoal, vou passar mais alguns livros para vocês. O que os autores foram fazendo com o passar dos anos? Quando evoluiu a gráfica, outros tipos de impressora, eles foram fazendo outros tipos de materiais para chamar a atenção das crianças e dos jovens, porque a gente tem muita dificuldade de leitura ainda no Brasil. Muitas pessoas não gostam de ler, não têm o hábito de ler. Então a gente para os escritores ajudarem a população a ler mais, então às vezes é feito material em formato diferente, para chamar a atenção. Aqui é um sobre poesias, né? Aqui tem um livro mais infantil com ilustrações. Então os editais também tem que contratar ilustrador para tentar ser mais atrativo o material. Tem os livros de história de família também, a gente tem muita história de família, como que vivia a família, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o acervo, pessoal. Esse acervo tem mais de 600 livros. Nós trazemos alguns para mostrar para vocês. Lá na Biblioteca Municipal, a Associação de Escritores iniciou em 2010. Então já é um projeto com mais de 10 anos, para reunir um exemplar de cada livro publicado na região. O pessoal poder conhecer a sua história, poder ir lá pesquisar, né? Então a gente tem vários. Aqui também é um outro material. E aqui, pessoal, a professora de dialeto. Aqui vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o menino que escreveu. Hoje ele já é adulto. O menino que escreveu, tinha ali por volta de 10 anos de idade, então começou a ter também um incentivo para as crianças e jovens escreverem, porque daí é mais fácil de incentivar a leitura. Às vezes quando vem um adulto aqui, a gente está tentando incentivar a leitura, a escrita é uma situação, mas quando uma criança, um jovem escreve, que é mais próximo à idade de vocês, daí também é uma forma
chamar mais a atenção. E aqui, pessoal, já vou voltar para a palavra daí. Aqui, então, tem um livro também de um autista, que é o Marcos Petri. Marcos Petri é um autista que fala 4 idiomas já. Toca violão. É um gênio. Então o Marcos Petri, ele também faz palestras para contar que ele, como autista, ele também tem a condição de aprendizado, ele tem uma situação física diferente, mas que ele também pode construir a história dele, né, e para trabalhar, diminuir o preconceito. Tem muito preconceito contra os autistas, então a ideia de mostrar esse material, a ideia do livro da escritora que foi doado para a escola aqui, é para diminuir o preconceito, o pessoal se respeitar mais, né? Para ter sempre ter um bom convívio na escola, né? Nos espaços que a gente compartilha. Eu escrevi um livro, né? Que eu doei aqui na escola de vocês. É um livro muito... Conta a história, né? De um menino autista, né? Que convive... Tá. Esse livro aqui, ó, eu doei aqui para a escola, tá? O Herói B, Heróis da Floresta, né? Aqui eu conto a história, né, do herói, do Bernardo, da Bia e do menino que é autista, né? Então eles convivem junto e ali, aqui essa história é muito legal porque eles convivem com os animais e a união deles com esse menino autista faz toda a diferença da história. É que o menino que... Vocês sabem, né? Que autista ele quer viver só no dele, no mundo dele, né? E aqui nessa história ele compartilha com os amigos. Então é muito interessante uma história infantil, mas ela conta a história, né? Que os autistas, né? Eles também podem viver com cada um de vocês e compartilhar aquilo que vocês gostam de fazer, né? Só que tudo precisa ter paciência, né? Nada é hoje, agora, né? Tudo tem que levar com carinho, com atenção e dedicação. Esse aqui é um livro. Você entregando o livro para cada pessoa. Como é seu nome? Vamos tirar foto? Sei, Ô, Marcos. Pessoal, só um pouquinho, gente. Vamos só aqui, ó. Perguntei para a Dominique se ela aceita falar, porque ela vai falar um pouquinho da Libras, né? O que é Libras. E ela agora tem feito. Ela tem um filho, um menino, que agora, vamos dizer, foi feito o diagnóstico que ele é autista. Então eu vou pedir para ela contar para vocês como que foi feito esse diagnóstico, como que se descobriu que ele é autista e como que é o dia a dia com o autista, para ele aprender na escola, para conviver em família. E agora então ela vai deixar a Libras e vai falar um pouquinho para vocês como que é. Melhor, né? Ela fala, tá? Ela faz aí a Libras para incluir os surdos, mas ela fala também igual você. Gente, a Dominique vai se apresentar então e vai falar um pouquinho para vocês como que ela conseguiu o diagnóstico do filho como autista, como que foi esse processo. Eu sou a Dominique, eu sou tradutora intérprete de Libras, professora de Libras também. E como vocês perceberam, vi que o estava já movimentando ali, fazendo o sinal, fiquei muito feliz. É bem interessante nessa escola, nesse momento em que a língua está sendo também difundida, né? E é uma questão de acessibilidade. Então, ano passado, meu filho tem 6 anos de idade, e ano passado a gente se mudou de casa. E nesse processo todo, ele mudou, entre aspas, totalmente, né? Então, cada autista é diferente, né? O autista que a dona Ilha retrata ali no livro é um
autista, assim como surdos, assim como vocês, cada um tem sua individualidade. Ele tem a individualidade dele, que eu não tinha percebido algumas coisas até então. Tipo, tem que dizer, o autista não fala, mas o meu filho falou. O autista talvez não desenvolve, mas o meu filho desenvolveu, ele fazia, ele cortava, ele pulava, ele... Mas aconteceu essa mudança que foi que me deu a ideia de que ele teria alguma coisa, que tinha alguma coisa errada, ele estava sofrendo por aquilo, então eu precisava buscar ajuda. Então, a princípio, eu levei ele numa psicóloga, né? Que essa psicóloga fez algumas sessões onde ela foi aplicando algumas coisas para entender o que estava acontecendo, porque ele teve uma mudança muito drástica, inclusive, né, o Jonas sempre acompanha, né? Quebrava de casa, ele batia na irmã. Foi o simples motivo de que a gente mudou de um lugar calmo, tranquilo, que era tipo uma fazenda mesmo, né, Jonas? E tipo, solto, e foi para um lugar fechado, onde ele tinha que ficar mais trancado, tipo, tinha um terreno, um muro e portão, e tinha que ficar fechado. Né? Então, a partir desse momento, ele foi estupim assim, para a descoberta, né, que me ajudou a conseguir encontrar o diagnóstico. Aí eu levei essa psicóloga fez, aplicou as avaliações, conversou com ele, e ele foi, né, pela psicóloga, a princípio, né, diagnosticado com autismo nível de suporte 1. Né? O nível de suporte 1 são necessidades que ele precisa ali no 1. Aí, por exemplo, ele precisa de terapia, ele precisa de esporte, ele precisa de terapia, acompanhamento com a psicóloga, ele precisa fazer uma atividade que gasta a energia dele, que realmente ele tem muito, né? Mas ele é uma criança que aprende, ele é extremamente inteligente. Eu acho que o Petri ali se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse autor ali, o Marcos Petri, que é autista, é incrível. Meu filho desenha super bem, ele tem uma habilidade para desenhar e vocês não têm ideia. O desenho dele é extremamente lindo, bem desenhado, bem organizado, tem uns gostos estranhos, o desenho dele é uns monstros, umas coisas assim, mas é individual, por isso que eu digo, cada um tem, né? Cada um tem seu gosto, uns gostam de futebol, outros não gostaram, já disseram aqui, né? Então eles também, os autistas também. E a gente ainda está nesse processo, não digo de aceitação, porque eu acho que foi algo, como eu trabalho com a inclusão, pra mim eu não tive esse processo assim de, que eu sei que é dolorido para a maioria dos pais, aceitar, mas para mim foi um processo tranquilo de aceitar, de tentar entender, porque a minha preocupação era tentar ajudar ele, a diferença ali, o que ele se sentia. Então hoje é mais perceptível algumas coisas quando a gente muda. Então quando muda alguma coisa, quando mexe com a emoção dele de dar uma coisa muito drástica, ele acaba que ele reage de forma agressiva, então por isso a intervenção, né? Por isso que precisa de acompanhamento, ele não vai bater do nada, ele não vai, né, agredir ninguém, nada, mas se tiver alguma coisa, se eu não estiver intervindo, talvez possa acontecer. Então, são coisas que acontecem, né, com esse meu filho, que é um autista específico, mas eu acredito que na escola também deve ter vários casos. Hoje, a possibilidade de diagnóstico está muito melhor do que antes. Inclusive, muitas pessoas adultas estão se descobrindo, né, autistas. Então, a gente convive com muitos autistas aí nesse Brasilzão. E na escola, possivelmente, tem muitos autistas com ou sem diagnósticos. Né? Então, essa é a minha experiência. Não vou aumentar muito, porque também vocês não vão conseguir acompanhar. Mas, enfim, a Lígia relatou que tem, né, familiar autista, que estava me contando, né? Você, né, disse que tem uns familiares autistas. É isso, gente. E muito recente ainda, pessoal. Pode ver, agora nós estamos no ano 2023, agora a gente tem o primeiro livro que tem um personagem autista. A gente tem um livro escrito por um autor autista, né? As professoras também acompanharam esse movimento de ter o segundo professor, de ter um acompanhamento. Isso é tudo muito recente. Aqui até Rio do Sul tem uma associação dos autistas, para os pais que estão participar de palestras, participar de momentos assim para saber como entender e ajudar essas crianças, né, e trabalhar o respeito. E assim, pessoal, a gente só consegue ter o respeito quando a gente convive com as pessoas e a gente tem um pouco de empatia. Vou comentar, a Dominique, né, a gente é colega de mestrado e tem uma colega cadeirante, na cadeira de rodas. Então a gente via outras pessoas cadeirantes, né, no dia a dia.
Mas daí quando a gente começou a... tinha até, o nosso estudo em Blumenau, daí tinha que dormir lá, daí dividia o local lá com a cadeirante, daí a gente começou a ver dificuldades, ela não conseguia tomar banho em Blumenau, porque não tinha um banheiro adaptado para ela conseguir entrar. A gente começou para ela ir no banheiro na escola, como era difícil, para ela ir se alimentar. Todas essas situações aí a gente só consegue diminuir o nosso preconceito ou passar a respeitar mais quando a gente convive. Então essa é a ideia de vir na escola, não só fazer a doação, mas conversar um pouquinho com vocês. Eu queria dizer para vocês, né, que quem convive assim na família com autista, eles têm aquele primeiro impacto, parece que vai desmoronar o mundo, né? Mas tudo é uma convivência. Então é uma pessoa que a gente precisa se dedicar mais, uma pessoa que a gente tem que jogar mais amor e quando falar com essa pessoa, falar mais no olho, né? Ver o olhinho dele brilhar, que tem essa dificuldade deles em interagir com a gente, mas cada um tem que agir de uma maneira que consegue chegar mais perto dessa criança ou dessa pessoa. Não desprezar, mas sempre um arzinho de sorriso para ver se consegue pegar alguma coisa daquela pessoa, criança autista, né? Eu também queria dizer para vocês, né, que eu tenho um canal no YouTube, Miriam Aparício Crime, e eu tenho vários livros lá no Amazon. Se vocês entrarem no Amazon, vão ver, né, os meus livros lá. E também a gente está aqui nesse dia, né, Jonas? Especialmente para viver com vocês esse momento e sentir que vocês vão fazer algo para a sua vida, vão fazer algo que gostam, para ser feliz, né? E não esqueça que nunca desistir. Vão seguir no caminho para chegar onde vocês quiserem. Pessoal, posso aproveitar o gancho de vocês, a fala de vocês que é inclusão social. Vocês perceberam alguma coisa de anormal em mim, alguma deficiência? Você percebeu que quando eu ando eu puxo um pouco a perna, eu ando, né? Muitos não perceberam? Vai botar pra você ver como é que eu ando. Eu puxo um pouco, eu ando meio balão, aqui é baixo, aqui é fundo. Quando eu tinha 14 anos de idade, tá, dos meninos aí, ó, numa escola, tá? Você 14 anos. Numa escola, os amigos me ofereceram uma substância, uma droga para mim fazer uso. Com 14 anos de idade. E eu comecei a fazer uso. 10 anos de uso foi suficiente para eu ficar assim. Comecei com 14 anos, aos 24 eu fui parar numa cadeira de rodas. Vocês acreditam que eu andei numa cadeira de rodas 6 meses? Não mexia nada a lasqueira do meu corpo. Minha mãe me dava banho, trocava minha roupa. Sentado como ele está aqui, eu não ficava na cadeira. Colocava eu sentado, eu caía para o lado esquerdo. Minha boca aqui assim, ó. Com 24 anos de idade, foi o derrame que eu tive. Vocês imaginam que droga que é? É uma droga lícita. Talvez na família de vocês tem gente que tem familiares que faz uso. O que é? Não. É uma droga lícita. Uma droga que você pode roubar, mercado, Meu Deus. Exatamente, o cigarro. Entendeu ali? Você entendeu o livro, tá bom? É que eu conheço a história dele, que eu já ajudei pra... Então, como está falando em inclusão social, eu aproveitei e falei essa história para vocês sobre o que aconteceu comigo. Então, se alguém oferecer cigarro para vocês ou qualquer tipo de droga, estou fora. E cigarro são mesmo mais. Esse pecado não carrega. Ele jogava futebol, ele teve que parar de jogar futebol. Eu joguei futebol até os 24 anos de idade na ferroviária em Arara Klein. Tem uma foto aqui quando eu tinha cabelo, mas você não conseguir ver. Já tive cabelo, tá? Cabelo. Acho que eu tinha chororó, tá? Cabelo quando eu jogava futebol. No Facebook deu uma entrevista para virar sobre futebol. Pessoal, é a mensagem que o Ademir deixa, né? A gente veio divulgar o livro, tem que incentivar. Já aproveita também. A gente vai escrita mais mensagem de saúde, né? Para vocês cuidarem da saúde de vocês, né?
Mas o que ele quer dizer, pessoal? Ele ficou com uma deficiência na perna, mas isso não impediu ele de trabalhar, não impediu ele de construir a história dele. Ele está escrevendo o livro que vai ser publicado, então ele teve toda a vida dele, familiar, profissional, trabalhou em escola, mais de 20 anos. Eu levei 5 anos no Instituto Federal Catarinense, começou como escola agrotécnica. Me aposentei, fez 1 ano em dezembro. Chega, minha aposentadoria eu paguei, não quero mais saber. No início, sim, porque eu vivia sempre meio da doida dos alunos da mesada, falando sobre futebol, contando piada, a gente direto jogando textileza com eles. No início eu sentia pra caramba, Paulo. Por isso que quando eu venho numa escola assim, eu tenho facilidade de... Mas não era só isso, né, professor? Você lecionava também? Não, eu sou professor. Ah, você não é Eu professor? era jornalista e técnico administrativo. Sempre trabalhei no setor administrativo da instituição, tá? Só de futebol. E já se interessaram, já disseram, ô, vem aí, brincar com eles, participar com eles. Receber os alunos, né? Pessoal, só mostrar para vocês, a gente está na reta final da atividade, mas só como eu pedi para vocês lerem todos os livros, você vai trazer tudo aqui para frente, né? Mas aí a gente vai combinar tirar uma foto com cada turma, né? Para ter uma recordação da visita aqui com vocês. E aqui, pessoal, só mostrar para vocês uma moça aqui da cidade que fez a ilustração. Por que é feita a ilustração? Aqui, por exemplo, a gente tem um livro, mais no formato tradicional. Olha, só letra. Não tem imagem nenhuma, não tem nenhuma ilustração. Então, o que é feita a ilustração, turma? Para tentar incentivar a leitura, para vocês verem. Então, esse livro foi doado aqui para a biblioteca da escola. Aí vocês vão poder fazer atividade com a professora de português, de leitura. E é uma forma de incentivar a leitura, é uma ilustração bem interessante. Então, pessoal, toda essa evolução que teve na forma de impressão, na parte gráfica, tudo isso é para incentivar a leitura de vocês, porque senão a gente fica vendo muita televisão, a gente fica no celular, fica escutando a rádio e não lê quase, o brasileiro lê muito pouco. Então essa atividade que a gente vem fazer aqui na sala de aula é uma atividade bem simples, é rápida, mas ela tem essa mensagem de buscar incentivar vocês a fazerem leitura. Só vai ajudar vocês na parte como estudante, na parte profissional. O dia que vocês forem buscar um emprego, vocês vão conseguir se comunicar melhor. Só vai melhorar na vida de vocês a leitura. Então a gente sempre deixa essa mensagem de incentivo à leitura. E aqui, pessoal, a gente depois vai deixar esses outros livros para a escola também. Vamos suar ali para a biblioteca, que esses não tem ainda. Aí a gente vai deixar ali com a direção a doação desses livros também. E eles também são ilustrados. Então tem olha só, pessoal, como tem as ilustrações, para chamar a atenção na parte visual. A história é ilustrada para ficar mais interessante, né, para as crianças, para os jovens. Já o herói dele. Aqui tem o herói, ó, daí então ele é ilustrado, né, para chamar a atenção, né? Vocês sabiam, gente, que tinha ilustrador em Rio do Sul também que desenhava bem assim? Não sei se eu vou desenha bem. Olha, uma profissão também, quem sabe um dia alguém aqui da sala vai ser um ilustrador, vai ser um escritor. Hoje é tão importante, né, ser ilustrador, né? Faz parte do livro, né? Ele ajuda com a história, né, ficar mais interessante. Legal. Porque cada um tem um método, né, de desenhar, de escrever. Quem ilustrou isso ali, ele é um método muito. Olha só esse desenho aqui, bonito. Então, cada livro tem um. Oi, pode ir. Pessoal, tem um concurso literário aberto que vocês podem participar, tá? Concurso Manuel Caramba. Até vocês podem pedir para as professoras ter o computador aqui, daí elas abrem para vocês verem. Da Fundação Cultural de Rio do Sul tem um concurso que vocês podem participar. Sim. Aí pode. Sim.
lá. Vale a pena, vale a pena levar eles lá. Levar eles lá, dar uma atividade que eles estão fazendo lá na A gente vai deixar o link 7. Importante oportunizar para eles, né? Pessoal, a gente vai convidar vocês, estão aproveitando esse site e tal, o tempo da aula, para tirar uma foto com cada um de vocês dessa recordação. Não, muito bem. Assim como eles estão sentados? Não, é as salas. Aqui na frente da Tem o sala. sexto ano, Tem duas salas, né? Tem duas salas, né? Não veio o oitavo, Quem é primeiro, eu acho visitante? que Quem é visitante aqui? Quem é visitante aqui? Ou só um minutinho, não, gente. Idoso, pessoal. Não é visitante na sala? Então eles vão ficar aqui, ó. Diz que acaba o nosso tempo, gente. Já vou dizer, ó. Não, pessoal, senta um pouquinho. E assim que posso falar com você agora, vocês. Isso, tá? Pessoal, a gente deu o tempo de uma aula, né? Vai ter uma primeira aula. Isso, então assim, pessoal, a gente quer agradecer as professoras, quer agradecer a direção, agradecer a atenção de vocês. Como eu falei para vocês, é uma atividade simples, mas a gente não queria só vir lá o livro na escola e ir embora. Não, a gente veio conversar um pouquinho, mostrar para vocês que tem autores, tem autoras, ilustradores aqui na região. E a gente gosta de tirar uma foto de recordação também, para ter uma recordação com vocês. Então, a gente vai pedir então para cada turma, né? Então, a gente, em nome da escola, né, em nome do sexto ano desse encontro, queremos agradecer aos nossos agora amigos escritores, né? Podemos dizer que nós temos amigos, colegas, conhecidos escritores, tá? Porque até então eu não tinha, né? E fiquei super feliz hoje a gente encontrar eles na rua, né? Ah, eu conheço, ele escreve livros, esteve na minha escola, compartilhando, né? Então, muito obrigada por compartilhar as histórias de vocês, o trabalho de vocês, o carinho de vocês conosco, com a comunidade. Sejam sempre muito bem-vindos. A escola está sempre de portas abertas para vocês, cada um de vocês, tá? Eu queria agradecer, porque aqui nesse colégio, né, a gente se sentiu tão pertinho de vocês e tão acolhido. Essa escola tem esse dom de ser muito calorosa, muito gostosa. Quem por aqui passa, falando em termos de profissionais, de professores, assim, não esquece jamais. E se tem oportunidade, fica, né, professora? Então, muito obrigada. Uma salva de palmas para todos vocês. Faz a foto, daí depois a gente vai falar de vocês. Mateus, Vai, vai, vai.